O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. José João Altafini, mais conhecido no Brasil como Mazola, nascido em Piracicaba, no dia 24 de julho de 1938, é um ex-jogador ítalo-brasileiro, campeão do Mundial com a seleção brasileira em 1958. Mazola radicou-se desde a juventude na Itália, onde é o quarto maior artilheiro da história da Série A, ao lado de Giuseppe Meazza, com 216 gols. Deteve sozinho por décadas o recorde de gols em uma única edição de Liga dos Campeões, com 14 gols marcados, até Cristiano Ronaldo superá-lo, na edição de 2013 e 2014. Conseguiu tal feito quando jogava pelo Milan. Casou-se com Eliana Deadgil, em 1959, com quem teve duas filhas, Patrícia, casada com o jornalista e escritor Pedro Osvaldo Nastri, e Cristina, casada com Salvatore Marco Poverenti. Ambas nasceram em Milão, na Itália, e residem no Brasil. No fim da década de 1960 protagonizou um caso de adultério quando envolveu-se com a esposa do companheiro de equipe Paolo Barisson do Napoli. Com a alcunha de Mazola, pela semelhança física com o craque italiano Valentino Mazola, Altafini iniciou sua carreira no Palmeiras até ser convocado para a seleção brasileira, pela qual disputou os dois primeiros jogos da Copa do Mundo de 1958, depois acabou dando lugar ao estreante Pelé. Após a Copa, começou sua carreira na Itália, com o Milan, ainda em 1958. Sua estreia foi em 21 de setembro. Em sua primeira temporada, jogou 32 partidas, marcando 28 gols, ganhando o título no percurso. Seu primeiro gol na Liga foi em 5 de outubro, em uma vitória contra o Bari. O Milan ganhou o título novamente em 1962, quando Altafini foi um dos artilheiros da competição, com 22 gols em 33 partidas. Em 1965, Altafini juntou-se ao Napoli, onde ficou até 1972. Naquele ano o Napoli ironicamente perdeu por 2-0 na final da Copa da Itália para o clube anterior de Altafini, o Milan. Depois de jogar pelo Napoli, juntou-se à Juventus e perdeu outra final de Copa, em 1973. Ele ganhou, no entanto, mais 2 títulos do campeonato, em 1973 e 1975. Quando deixou a Juventus, em 1976, Altafini tinha jogado 459 jogos na Série e marcado 216 gols, apesar de tê-los feito em grande parte no começo de sua carreira. De fato, ele apenas marcou 53 gols em suas últimas 8 temporadas na Itália, enquanto havia marcado 134 em suas 8 primeiras. Ele se juntou ao Chiasso e então ao Mendrisio, ambos na Suíça italiana, após deixar a Itália e jogou por mais 4 temporadas antes de se aposentar, aos 42 anos de idade. Deteve, por 40 anos, a marca de maior artilheiro em uma edição da Liga dos Campeões da Europa, com 14 gols marcados, feito realizado na edição de 62-63. O recorde seria igualado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com o último superando o recorde na temporada de 2013 e 2014, com 17 gols. Mazola fez parte da campanha vitoriosa do Brasil na Copa do Mundo em 1958, sendo inclusive o autor do primeiro gol brasileiro naquela Copa, contra a Áustria. Ele seria convocado novamente para 1962, mas por questões políticas da época, ele não foi convocado pela seleção brasileira. Por ser neto de italianos, Altafini é também cidadão italiano. Assim, jogou aquele Mundial pela Squadra Azzurra, como José João Altafini, ao invés do antigo apelido Mazola. É muito simples. Naquele tempo, o Brasil não chamava quem jogava no exterior. Ninguém. Eu estava no exterior e não seria chamado. Eu, com 23, 24 anos, ficaria muito chateado se perdesse um Mundial. Não fui eu que deixei o Brasil. Foi o Brasil que me deixou. Atualmente ele trabalha como comentarista esportivo em uma TV italiana. Emprestou sua voz, em língua italiana, ao videogame Pro Evolution Soccer 2009. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e italiano, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Títulos: pelo Milan. Campeonato italiano,
1959 e 1962. Copa dos Campeões, 1963. Pela Juventus. Campeonato Italiano, 1973 e 1975. Pela Seleção Brasileira. Copa do Mundo, 1958. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.